Olá pessoal, tudo bem? Aqui eu novamente. Nós vamos aqui começar a trabalhar um conteúdo do sétimo ano que é muito importante, que é sobre as classificações do triângulo em relação às medidas dos seus ângulos. Então, nosso instrumento principal são os ângulos, ok? Então, é bem tranquilo e eu quero que você anote tudo que é importante. Então, vamos lá. Triângulos, né? Triângulos são figuras geométricas que são formadas por três segmentos de retas que se encontram nas extremidades. Assim, são polígonos que possuem três lados, três vértices e três arestas, ok? Além disso, também são encontrados ângulos internos quaisquer em nenhum triângulo. Vejamos aqui alguns exemplos do dia a dia, né? Temos a sinalização de trânsito, quando o carro for o pneu, o instrumento musical, que é um triângulo, o próprio nome, ou uma face de uma pirâmide, né? Que você percebe que a pirâmide é, no caso, o poliedro, com faces triangulares. E durante os estudos dos triângulos, podemos estudar dois tipos de classificações, que são em relação aos seus lados e em relação aos ângulos, onde focaremos nessa aula, ok? Então, prosseguindo, né? A classificação dos triângulos em relação aos ângulos, a gente pode ver o seguinte, que todos os polígonos triangulares possuem uma classificação em relação aos seus três ângulos. Ou seja, nós podemos classificar no seguinte, em acutângulo, retângulo e obtusângulo. Novamente, acutângulo, retângulo e obtusângulo. E tudo isso vamos ter o quê? Como parâmetro o ângulo de 90 graus. A partir dele, a gente começa a ter uma classificação em relação aos ângulos. Vamos ver um por um a partir de agora, tá bom? Então, o triângulo que nós vamos ver chama-se acutângulo. E a definição é bem simples. O triângulo acutângulo possui todos os seus ângulos internos menores que 90 graus. Ou seja, a medida de cada ângulo interno é um ângulo agudo, ou seja, um ângulo menor que 90 graus. E aqui nós temos dois exemplos de um triângulo que é acutângulo. O primeiro, de azul, nós vemos que todos os três ângulos, né, de 63,4, de 71,6 e de 45 são menores que 90. Como esses três são menores que 90 graus, ele é um triângulo acutângulo, assim como o segundo triângulo. Nós vemos que é um triângulo chamado de equilátero, tem os três lados iguais e possui também os três ângulos iguais. E que nós vemos ali na nossa imagem que é igual a 60 graus. Então, por causa disso, ele é um triângulo acutângulo, ok? Vamos para o próximo. O próximo triângulo, gente, ele é muito conhecido e muito útil na matemática, que é o triângulo retângulo. E a definição já fala um pouco, já o próprio nome, né? O triângulo retângulo apresenta em um dos seus ângulos internos um e único somente ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto. Além disso, é válido destacar que o lado oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa e os demais lados são chamados de catetos. Professor, eu não entendi direito. Vamos ver aqui na imagem, né? Nós vemos aqui o nosso primeiro e colorido triângulo. Ali, no vértice A, o ângulo de 90 graus, que é um quadradinho com a bolinha. E esse símbolo representa um triângulo que é retângulo. Retângulo vem de reto. E já no nosso segundo, ele já te mostra o que é, no caso, a hipotenusa e os catetos. Isso é importante para o assunto do oitavo ano. Então, lá nós vamos precisar. Quem são os catetos? São os ângulos que estão adjacentes ao ângulo de 90 graus, tá, ok? Aos lados que são, os lados que são adjacentes ao ângulo de 90 graus e o lado oposto é a hipotenusa, ok? Vimos aqui o triângulo retângulo, vamos para o próximo, né? O próximo triângulo chama-se triângulo obtusângulo, né? Nome bem diferente, né? Então a definição é o seguinte: o triângulo obtusângulo possui um dos seus ângulos internos com a medida maior que 90 graus e menor que 180 graus. Ou seja, é um ângulo obtuso, né? Então está nesse intervalo entre 90 e 180. Vejamos aqui dois exemplos, né? Nós vemos aqui do lado esquerdo, né, o ângulo ali no vértice A sendo 126 graus,9. Retificando, 106,9 graus. Ou seja, esse ângulo é maior que 90. Então, por causa disso, ele é obtuso. Já o segundo, né, a gente vê que ele é um triângulo que é isósceles e possui um ângulo igual a 120 graus.
Basta ter um ângulo, na verdade, somente terá um ângulo maior que 90 graus, e o nome dele será obtusângulo. É como se fosse um asa delta, tá ok? Então, aqui nós já vimos as 3 definições, tá ok? Vamos prosseguir aqui com o conteúdo, porque nós temos que fazer um resumo, né? Porque, observando cada um deles, as classificações, né, dos triângulos em relação aos ângulos são 3. O acutângulos, todos os ângulos menores que 90 graus. Já o segundo, os retângulos, com um único ângulo igual a 90 graus. E para fechar, os obtusângulos, onde o único ângulo maior que 90 e menor que 180 graus. Ok? Você percebe aí que todos eles possuem um parâmetro devido a 90 graus. Passando nisso, vamos para os nossos desafios, para ver se você entendeu corretamente o conteúdo. Tá bom? Então, o primeiro desafio é uma parte teórica, né? Das sentenças abaixo. Assinale a que é verdadeira. Eu vou fazer aqui uma leitura e você em casa vai pensar na resposta. Então, opção A. O triângulo equilátero pode ser retângulo? Opção B. Todo triângulo retângulo é escaleno? Opção C. Todo triângulo equilátero é acutângulo? Opção D. Todo triângulo obtuso é isósceles? E opção E. Todo triângulo isósceles é um acutângulo, né? Veja, analise. Eu quero saber qual é a resposta. Aí em casa, se você leu cada uma delas e observou que a letra C é a resposta, parabéns. Tá ok? Mas por que é a letra C? Vamos ver alguns pontos em destaque, né? Olha aqui nessa figura. Nós temos um triângulo que é considerado equilátero. Tem os 3, no caso, lados iguais e possui os 3 ângulos iguais também. Então não pode ser a letra A. Porque ele fala na letra A que ele seria ao mesmo tempo equilátero, ou seja, os 3 lados iguais, e o ângulo retangular, que não possui, né? Então, já na letra B, todo triângulo retângulo é escaleno? Não é obrigatório, né? Porque o triângulo retângulo ele pode ser também isósceles, pode ter 2 lados iguais e um diferente, tá ok? A mesma coisa acontece, né, com a letra D e E. Então, analisando, né, a letra Z fala assim que todo triângulo equilátero é acutângulo, porque a gente vê na imagem que os 3 ângulos são menores que 90 graus. E como são menores que 90 graus, ele é um triângulo acutângulo, ok? Então é muito importante essa parte teórica. Fechando aqui o desafio 1, nós vamos agora para o nosso desafio 2, tá ok? O desafio 2 fala o seguinte: assinale a alternativa correta sobre a classificação dos triângulos, né? Mais uma vez, uma parte teórica que eu vou precisar que você preste bastante atenção. Vamos fazer aqui a leitura, tá? Opção A. O triângulo equilátero é aquele que possui todos os ângulos medindo 90 graus? Letra B. O triângulo isósceles é aquele que possui todos os lados diferentes? Opção C. Todo triângulo acutângulo é aquele que possui exatamente um ângulo agudo? Opção D. O triângulo obtusângulo é aquele que possui um ângulo obtuso? E opção E. O triângulo retângulo é aquele que possui todos os ângulos retos. Ok? Vamos pensar um pouquinho, analisa, lembrando dos 3 tipos de triângulos, né? Como um parâmetro sendo igual a 90 graus. E pensando aqui na resposta, quem falou que a letra D tá de parabéns, ok? Porque já te dá até uma palavrinha bem próxima que te ajuda, né? Porque a resposta correta é o seguinte, que todo triângulo obtusângulo é aquele que possui um ângulo obtuso, ou seja, o ângulo que está entre 90 graus e 180 graus. E você pode fazer também algumas opções, o cancelamento, né? Se a gente utilizar o raciocínio lógico, vamos ver aqui um exemplo, né? Aqui na letra A, ele fala assim: todo triângulo equilátero é aquele que possui todos os ângulos medindo 90 graus. Eu vou dar uma dica para vocês. Quando você somar os 3 ângulos de um triângulo, sempre vai dar 180 graus. E é impossível você fazer um triângulo onde os 3 ângulos é iguais a 90 graus. Se você for fazer isso, é como se você montasse um retângulo ou um quadrado. Tá ok? Um exemplo bem trivial aqui seria, no caso, a opção E. Ele fala assim, ó, o triângulo retângulo é aquele que possui todos os ângulos retos. Gente, o triângulo retângulo, não esqueça,
ele tem um único ângulo de 90 graus, e não todos, tá ok? E a nossa opção é a letra D, correta, porque o triângulo obtusângulo é aquele que possui um ângulo obtuso, né? Então, já a palavra obtuso, obtusângulo tem essa relação, então essa é a forma correta, tá ok? Se você acertou, tá de parabéns. E agora, né, vamos para o nosso último desafio, tá ok? E aqui nós temos uma simbologia, né? Como se fosse um triângulo obtusângulo com aquele ângulo de 120 graus, tá bom? Vamos aqui fechar o nosso último exemplo. Nós vemos aqui uma pessoa, né? Com uma canoa, pode ser, a gente pode falar assim, né? Então, desafio 3, fala o seguinte: observe a figura abaixo e classifique o triângulo ABC em relação aos ângulos de um triângulo. Então, veja, nós temos o ponto A, B e C e formamos um certo triângulo. Se eu fosse perguntar em relação aos lados, né, a gente poderia falar assim: ele é escaleno, ele é, no caso, isósceles, ele é, no caso, um triângulo que é equilátero, mas aqui ele fala sobre ângulos, então não esqueça, ou é acutângulo, obtusângulo ou reto. Essa questão, para quem não sabe, é uma questão que eu retirei do Enem. Então, apesar de ser de ensino médio, você está fazendo uma questão que está relacionada com o 6º ano. E se você olhar direitinho, né, os remos ali, eles fazem uma formatação de um ângulo que ele é, no caso, sabe o quê? Obtuso, né? Porque o vértice A, ele tem visualmente um ângulo maior que 90 graus. Então, devido a essa formatação, eu posso dizer que ele é um triângulo obtusângulo. E, novamente, essa é uma questão do ensino médio, mas que você estuda no 6º ano. Então, é muito importante essas definições. Quem sabe lá na frente você pode utilizar posteriormente, ok? Então, esse aqui foi meu último exemplo, pessoal. Então, aqui a gente está finalizando, né? Aqui nós temos algumas informações que a gente precisa reiterar, né? Na aula de hoje, aprendemos sobre a classificação dos triângulos em relação às medidas de seus ângulos. São 3, acutângulo, retângulo e obtusângulo, tá ok? Espero ter entendido o conteúdo, ele é bem legal, muito importante. Eu espero vocês na próxima aula e não esqueça de acessar a plataforma Eduque, tá ok? Um abraço a todos!